E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João capítulo 1, verso 14. Um homem chamado Tom Torrance foi um capelão do exército na Segunda Guerra Mundial. E ele alegou que a pergunta número 1 que os soldados faziam a ele, quando estavam ali, talvez perto do leito de morte, e mesmo alguns curiosos que buscavam algum conforto, era a seguinte pergunta: Deus é realmente igual a Jesus Cristo? Imagina o contexto dessas perguntas. Balas voando para todo lado, aquela emoção de viver o tempo todo na linha de frente, sabendo que qualquer hora pode ser a sua última no meio de uma guerra. E é isso que eles queriam saber? Por quê? É porque se Deus é igual a Jesus, então em última análise tudo vai ficar bem. E é por essa razão que foi a maior alegria de Torrance apontar versículo após versículo na Bíblia que dizia para aqueles soldados: sim, Deus é exatamente como Jesus. E um dos lugares que ele abriu para poder mostrar isso para eles foi justamente João, capítulo 1, verso 1. É a frase sobre a qual nós refletimos ontem. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Antes de haver qualquer outra coisa, Deus estava lá com a sua palavra. E sua palavra também podia ser chamada de Deus. O Verbo era Deus. Deus sempre teve essa comunicação divina. As palavras se comunicam, elas se expressam, elas revelam. Segue-se então que a palavra é a expressão de Deus. Tudo o que Deus quer dizer está envolto nessa pessoa chamada a palavra. Agora, quem é essa palavra? E aí que entra o verso 14, o nosso verso de hoje. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra, esse verbo, é aquele bebê da manjedoura, o bebê do Natal, nascido de Maria, colocado naquela manjedoura. Aquele era o Verbo, e o Verbo é Jesus. Ou talvez seja melhor dizer que Jesus é o Verbo. Jesus não começou a sua existência no ventre de Maria. Quando ele estava diante dos judeus do primeiro século, ele declarou: antes que o próprio Abraão fosse, eu sou. Ele sempre existiu junto com o seu Pai e com o Espírito Santo. Ele sempre foi a palavra de Deus. Para saber como Deus é, a gente deve olhar para Jesus. Tudo o que nós ouvimos Jesus dizer e tudo o que nós ouvimos Jesus fazer, é exatamente aquilo que Jesus falaria, ou melhor dizendo, é exatamente aquilo que Deus falaria e aquilo que o próprio Deus faria. Jesus nos revela quem é o Pai. Quando Jesus se aproxima e se inclina ao nosso nível, quando ele ama, cura, toca, ensina, quando ele sofre, sangra, quando ele morre por nós, Jesus está fazendo exatamente aquilo que Deus faria. Ou melhor, Jesus está fazendo aquilo que Deus faz. Deus é exatamente como Jesus, porque Jesus é a palavra e a palavra é Deus. Nós podemos colocar as coisas dessa maneira. Jesus é do tamanho de Deus. Ela é da mesma magnitude, da mesma essência de Deus. E Deus é Deus em forma de Jesus. Em primeiro lugar, Jesus é inteiramente do tamanho de Deus. Ele é a palavra, o verbo eterno de Deus. Ali, no início de todas as coisas, o artífice, né? O construtor de toda a criação. E não existem limites para se pensar sobre o tamanho de Jesus. E por outro lado, Deus é inteiramente no formato de Jesus, ou seja, Deus é assim como Cristo, e nele não existe nenhuma falta de semelhança com Cristo. Qualquer Deus que nós não consigamos imaginar como sendo a pessoa de Jesus Cristo, esse Deus não é Deus. Isso é exatamente o que significa dizer que Jesus é a palavra. Ele é a explicação de Deus. Quando nós usamos Jesus, nós estamos justamente descrevendo quem é Deus. Por isso ele é a palavra, o verbo de Deus. Só que o que significa dizer que ele se fez carne? Se alguém age de forma particularmente insensível comigo ou com outra pessoa, talvez a gente possa perguntar para essa pessoa: cara, cadê a sua humanidade? Quando a gente faz isso, a gente está justamente tentando aproveitar a simpatia da pessoa. A gente quer despertar nela o amor pelo seu semelhante, pelo seu igual. Então aqui, no caso, a humanidade, nesse contexto, é sinônimo de compaixão, de empatia. Uma pessoa sem humanidade é uma pessoa sem coração. Agora,
Será que Deus tem compaixão pela humanidade? Ele nos ama? Ou tem um coração? E a resposta é sim. Porque incrivelmente ele tem humanidade, porque ele se fez ser humano. A palavra se fez carne, o verbo encarnou. O Filho eterno de Deus, gerado na eternidade, se fez homem. Um membro da Trindade se tornou um membro da raça humana. E nosso verbo, ou nosso verso, quer realmente enfatizar justamente esse ponto. Por isso ele usa essa palavra que é chocantemente básica, e a palavra carne. Em latim, a palavra carne é basicamente bem parecida. É a palavra carnis, ou charque. É a fonte da palavra, por exemplo, encarnação. E de forma ainda menos impressionante, ela descreve exatamente aquilo que a galera gosta de usar para fazer um churrasco. É carne mesmo, essa substância aí. Esse é o sentido da palavra carne aqui. E é essa carne que a palavra se tornou. A palavra se tornou a substância carne. Se você pedir para um biólogo para descrever a humanidade, provavelmente ele vai usar a frase Homo sapien. Se você pedir para um filósofo, ele vai descrever a humanidade possivelmente como um animal racional. E se você pedir para um açougueiro descrever a humanidade, talvez ele possa dizer, não, o ser humano é carne, o ser humano é carnes. Então quando Jesus chegou, ele não chegou para a gente, ele não veio até a humanidade numa visita de um sonho apenas. Ele não chegou aqui na Terra flutuando alguns palmos acima do chão ou portando uma auréola, como é pintado naqueles quadros vitorianos de anjos e tudo mais. Ele não desceu como um mergulhador desce nas águas profundas vestindo uma roupa de proteção. Não. Ele não vestiu uma roupa de homem. A palavra não vestiu uma roupa de carne. Jesus ele não entrou na carne, ele não pegou a carne emprestada, ele não se escondeu na carne ou ficou diluído na carne. O verbo se fez carne, ele encarnou. Deus se fez, se tornou humanidade. E o nome desse Deus, homem, é Jesus. Se o rei permanece no trono e nunca desce, ele está sempre lá, no seu topo, esse é um tipo de grandeza. Só que existe um outro tipo também. É a grandeza do rei que desce, que se humilha, que condescende em unir-se ao seu povo. E um rei que desce ainda mais, tornando-se escravo, servindo o seu povo na pobreza, sofrendo com ele, lutando com ele, sangrando e morrendo por ele. Aí a gente está falando de um outro tipo completamente diferente de grandeza. Pense num adulto que fala com uma criança enquanto se coloca acima dela em autoridade. E agora imagine um adulto que desce ao nível da criança, que fala a sua linguagem. Ou imagine um sem-teto, bêbado, deitado na sarjeta. Alguém interessado em ajudar pode passar por ali e de cima para baixo, olhando ali da sua postura de alguém muito mais bem sucedido, oferecer alguma ajuda, alguma esmola, alguma coisa. Ou você pode ter uma outra pessoa que se deita na sarjeta, se veste como aquela pessoa, entende o seu contexto, entende a sua necessidade, fala de igual para igual, face a face. É exatamente essa a glória descrita aqui. É o nível de sarjeta da palavra sendo feita carne. É esse tipo de humilhação. É esse tipo de rebaixamento. Ele se tornou o que nós somos, justamente para que nós possamos nos tornar aquilo que ele é. Ele veio na nossa situação para nos convidar a entrar na sua situação prévia. Ele entrou na nossa família, a raça humana, para que nós pudéssemos entrar em sua família, que é a Trindade. Ele, o Filho de Deus, se tornou carne, para que nós que somos carne, pudéssemos nos tornar filhos e filhas de Deus.